Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica, abundante e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui te mostrar na palavra de Deus que há muitas pessoas na presença de Deus que, embora estão na presença, estão no lugar certo, mas há muitas que estão transgredindo a palavra e nem sabem que estão transgredindo. Por isso seria importante que você acompanhasse a palavra que vou trazer aqui. Espero que não, mas se você é uma das pessoas que talvez está transgredindo a palavra e nem sabe, ao ser instruído aqui conforme a Bíblia, certamente muita coisa vai mudar e para melhor na sua vida, no nome de Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 18, diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ora, se torno a edificar aquilo que destruí. Quando a Bíblia menciona a palavra destruir, o que um dia foi destruído da nossa vida? O pecado. E ao ser destruído, quando alguém aceitou a palavra, ou precisamente quando aceitou a Cristo, a partir de agora que aceitou a palavra, que é o aceitar a Cristo, eu não posso mais aceitar em mim mesmo as coisas que antes faziam parte da minha vida. Porque se eu, após aceitar a palavra, continuar aceitando em mim mesmo as coisas que aceitava antes, eu vou estar me constituindo transgressor da palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que está na presença de Deus e tem opinião própria? Aquela pessoa que está na presença de Deus e continua vivendo os maus costumes de antes. A pessoa que está na presença de Deus, mas ela não aceita mudar, não se esforça, sabe que tem que mudar e não se esforça. Sabe que tem que abandonar os maus costumes e não abandona. Sabe que tem que deixar certas coisas e não deixa. Sabe que pode ser alguém melhor e é capaz, consegue, porque todo mundo pode conseguir, todo mundo é capaz, só querer. E alguns não se esforçam para isso, mas insistem em praticá-lo. As coisas que na qualidade de velha criatura praticava, a mim mesmo me constituo transgressor, porque confessou ter aceitado Jesus. Ora, se alguém aceita Jesus, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. E em Cristo vive em novidade de vida. Entendo eu que alguém estando em Cristo não pode mais ser o que era antes. Ou as coisas que antes faziam parte da vida de alguém, não pode mais fazer parte agora no presente. Porque esse alguém, no caso é você que me ouve, você não é mais quem você era. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Então não pode mais fazer parte da sua vida as coisas que antes fazia. Porque confessou ter aceitado a palavra de Cristo. Logo entendo eu que não pode mais haver na vida desse alguém lugar para o mundo. Senão vai estar se constituindo transgressor. Se eu aceitei a Cristo, que é eu aceitar a palavra, eu não posso mais permitir que em mim haja lugar para o mundo. Senão vou estar transgredindo a palavra, como disse aqui. Porque se torna a edificar aquilo que destruí. O que foi destruído? O pecado. O que foi destruído? A velha criatura. O que foi destruído? Os maus costumes. O que foi destruído? A rebeldia, por exemplo, a desobediência. Tudo isso está vinculado ao pecado. O que foi destruído? A malícia. Está vinculado ao pecado. O que foi destruído? O ódio. Está vinculado ao pecado. O que foi destruído? O mau temperamento, que tem pessoas que é destemperado. Mesmo estando na presença de Deus, não tem o equilíbrio, não tem o domínio, não segura isso aqui, que se chama língua. Muita gente não segura essa miséria chamada língua. Se tem uma coisa que é uma miséria na vida do ser humano, irmãos, é a tal da língua. Tem gente que não segura. Tem gente que gosta de uma picuinha de fofoca. Está transgredindo a palavra. Todas as coisas que nós destruímos um dia ao aceitar Cristo, não podemos aceitar
que após ter confessado Cristo como seu único, exclusivo e Salvador, as coisas que antes faziam parte da sua vida não podem fazer parte mais. Senão vai estar transgredindo a palavra. A vaidade, por exemplo, a mentira. Irmão, o que tem de crente mentiroso é uma barbaridade. Calote, então, o que tem de crente caloteiro, aliás, até pregador, o que tem de pregador caloteiro que gosta de dar calote, passar os outros para trás, dar prejuízo aos outros, roubar das pessoas, pregador, é um horror, transgredindo a palavra de Deus. Mentira, está transgredindo a palavra, porque todas as coisas vinculadas ao pecado, um dia foi destruída quando alguém desceu as águas. E agora que desceu as águas, as coisas que estavam vinculadas ao pecado, não podemos carregar conosco. Senão diz aqui, a mim mesmo me constituo transgressor. Quando é que alguém transgride a palavra? Quando confessa ter aceitado a Cristo. E agora que disse ter aceitado a Cristo, continua vivendo a mesma coisa que vivia antes. Ou ao ter aceitado Cristo, continua aceitando em si as coisas que na qualidade de velha criatura tinha. Está transgredindo a palavra. A pessoa que carrega no peito um coração odioso, malicioso, raivoso, enganoso. A pessoa que carrega a vaidade dentro de si. A pessoa que sabe que tem que se separar de certas coisas, não se separa. A pessoa que sabe que tem que abandonar certas coisas, não abandona. Sabe que tem que ser humilde, continua arrogante, orgulhoso. A pessoa que sabe que tem que baixar a bola e continua com o nariz empinado, transgredindo a palavra. A pessoa que sabe que tem que andar na verdade e anda na mentira, está transgredindo a palavra. A pessoa que sabe que tem que fazer o bem, ser honesto e não faz, está transgredindo a palavra, porque está aceitando em si as coisas que aceitava antes. E já que aceitou a palavra de Cristo, não pode ter lugar mais para as coisas da velha criatura, porque aonde a velha criatura ocupava, é a palavra de Deus que vai ocupá-lo ou preenchê-lo da agora para frente. A pessoa que está na presença de Deus e diz assim, eu não perdoo, eu odeio fulano. Irmão, o que tem de crente que joga pedra nos outros, o que tem de pessoas que se diz conhecer a palavra de Deus, diz ter aceitado Jesus e tem raiva dos irmãos, odeia, xinga, ofende. Aliás, tem uns pregador boca suja aí, tem uns pregador língua do diabo por aí, tem uns pregador odioso, contaminado, contaminando pessoas, um linguajar injurioso, mentiroso, enganoso, um linguajar de veneno, pregador com linguajar envenenoso, pregador contaminado, pregador do coração corrompido, da mente cauterizada, está contaminado, contaminando outras pessoas. Sabe o que estão fazendo muitos? Transgredindo a palavra de Deus, estão transgredindo, levando outras pessoas a transgredir. Que ouve esse simples versículo, mas que tem uma grande importância, uma grande profundidade. Tomara que não, que você se pergunte se você não é uma das pessoas que está transgredindo a palavra. Tem alguns aí que está comendo salsicha e está rotando o peru, arrogante, orgulhoso, uma vaidade, misericórdia. A vaidade vai muito além, a arrogância, a prepotência, transgredindo a palavra de Deus. Todas as coisas, queridos, que faz parte da velha criatura, o que fez parte, não pode fazer parte da nova. Uma coisa era a velha criatura vivia segundo o mundo. A nova criatura não tem que viver segundo o mundo, tem que viver segundo Cristo. Tem algumas denominações que na hora do culto as mulheres sentam de um lado, os homens do outro. Está transgredindo a palavra também. Sabe por quê? Por acaso no reino de Deus vai ter divisão? O que a Bíblia diz sobre isso? A casa ou o reino dividido não prevalece, não prevalecerão. Porventura no reino de Deus os homens vão estar de um lado, as mulheres do outro. O reino de Deus, irmão, se trata de espírito. Espírito não tem sexo. Então por que as mulheres sentam de um lado, os homens do outro? Engraçado, dentro da igreja é santo. Lá fora faz tudo errado. Hipocrisia é isso. Transgredindo a palavra, porque está causando divisão.
E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. A Bíblia quem diz isso? A Bíblia diz que Deus, isso, a palavra de Deus é quem diz. Se alguém discorda da palavra de Deus, significa ter equivocado. Deus não é Deus de confusão, querido. Deus não é Deus de confusão. Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Deus é Deus de amor. Ele une as pessoas e não separa elas. E os homens sentem de um lado, as mulheres do outro. Está transgredindo a palavra. Há muita coisa que eu podia mencionar aqui que constitui transgressor ou transgredir a palavra de Deus. Tem muitas denominações que liberou o cachimbo para se usar. A bebida, tem alguns que bebem e diz que pode transgredir na palavra. Desde quando o vício ou a bebida que seja santifica, que você bebida embriaga e não santifica, está transgredindo a palavra. Há muitas pessoas que dentro da igreja é uma santinha, um santinho. Lá fora o marido da esposa é as irmãzinhas com a sainha curta, ministrar cheia de pomba gira. Está transgredindo a palavra. A mulher de Deus tem que se vestir com modéstia. Ela tem que preservar o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Tem umas irmãzinhas que vai nua para a igreja. Esquisito. Está transgredindo a palavra. Eu poderia passar o dia aqui mencionando coisas que constituem transgressão da palavra. Que ao final desta mensagem, você que me ouve do outro lado, você possa fazer uma reflexão da sua vida. Uma análise de quem você era, de quem você é e de quem você ainda vai ser. Repito o que falei, tomara que não. E você se pergunte, espero que não, se você não é alguém que tem transgredido a palavra de Deus. Porque mais são aqueles que estão transgredindo a palavra do que aqueles que estão andando de acordo com a palavra. Porque vivemos um tempo onde tudo parece comum, tudo parece normal, tudo parece natural, o que na verdade não é comum coisa nenhuma. Está muito claro. Se torna edificar aquilo que destruir. O que destruímos é todas as coisas que estavam vinculadas à velha criatura. A velha criatura está vinculada ao mundo. Eu não posso mais aceitar na minha vida, porque agora é a palavra de Cristo, não é mais o mundo. Mas se eu, na qualidade de nova criatura, continuar aceitando o que na velha criatura aceitava, está transgredindo a palavra assim. É uma música secular do mundo. Tem uns irmãos aí que ouvem umas coisas esquisitas. Diz, não é normal, está falando de amor. Tem o tal do Gabriel aí, o sujeito perturbado. Ele canta, ao mesmo tempo que louva, ele... cantando música secular do mundo, ele diz, estou falando de amor, perturbado, usado pelo diabo, e diz que é para ele. E os crentes ainda aplaudem ainda. Está transgredindo a palavra. Enfim, entre tantas outras coisas. Que você ouve essa palavra, você se pergunta se você não está transgredindo a palavra. E se você é alguém que tem transgredido a palavra, ainda há tempo de se consertar. Ainda há tempo de voltar atrás. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de fazer o que é certo. O tempo é curto, mas ainda há tempo. Que aqueles que me ouvem do outro lado, que chegam ao arrependimento, entendam que uma coisa era a velha criatura, outra coisa a nova criatura. A velha criatura vivia segundo o mundo, a nova criatura vive segundo Cristo. Na velha criatura tudo era normal, na velha criatura. Mas em Cristo não podemos ser transgressor da palavra. Porque Cristo não é ministro de pecado. Só você voltar aqui no versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Está se falando exatamente das pessoas que aceitou Cristo um dia e continua andando como antes andava, fazendo o que antes fazia, sendo o que antes era. Não. A gente não pode na presença de Cristo ser o que era. Tem que mudar, não tem que andar segundo a velha criatura, mas segundo a nova criatura. Cristo não é ministro de pecado. Por que Cristo tem que aceitar as pessoas na presença dele, já que se comprometeu, fez uma aliança com ele, se comprometendo a mudar, obedecer, e está andando segundo a velha criatura? Cristo é ministro de pecado por acaso? Certo que não. Ele é ministro de santidade e não de pecado, como muitos pensam e acham. E para muitas pessoas é como se Cristo fosse ministro de pecado, porque não muda. Diz ter aceitado a Cristo e continua andando não como era, mas pior do que o que era antes. Que você se pergunte,
Repito o que falei já algumas vezes. Se você não é uma dessas pessoas, espero que não. Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe. Até a próxima no nome de Jesus.